Neste vídeo, vou te levar de uma tela em branco até um aplicativo completo de e-commerce por assinatura. Seu aplicativo vai permitir que você aceite pagamentos com cartão de crédito, terá um painel para clientes e administradores, versões gratuita e Pro, além de todos os recursos que você quiser. Tudo isso sem precisar programar. E aí, galera animada? Meu nome é Daryl Wilson. Hoje, neste vídeo, vou te mostrar como usar a adorável IA para criar sites de aplicativos de e-commerce incríveis. Lovable AI é uma plataforma de IA que permite criar sites, aplicativos ou praticamente qualquer coisa que você imaginar, de forma fácil. Pense, governo. Neste vídeo, vou te mostrar métodos intermediários e avançados de como criar aplicativos eficientes com IA. Você pode aplicar esses métodos para criar qualquer tipo de aplicativo que quiser usando IA. Eu já criei dezenas de aplicativos com Lovable e realmente transformei a criação de prompts em uma ciência. E com esse prompt, vai ser a forma mais otimizada de criar qualquer tipo de aplicativo que você quiser para o seu negócio. Hoje, vou te mostrar como criar um site completo de termos de serviço, TOS. Esse site permite que os visitantes gerem instantaneamente uma política de privacidade ou termos e condições para seus sites de e-commerce ou sites empresariais. Seus clientes vão responder uma série de perguntas sobre onde o negócio dele está localizado e que tipo de produto eles estão vendendo. Depois de responder algumas perguntas, eles vão poder baixar instantaneamente um modelo gratuito que podem usar no próprio negócio. Todo usuário que visitar meu site pode usar os recursos básicos gratuitos e ter sua própria seção pessoal de minha conta. Bem legal! Além disso, todo usuário que tem uma conta gratuita no meu site também pode optar por fazer upgrade para a versão Pro, caso queira usar meus recursos Pro. E claro, eu vou oferecer recursos Pro porque quero ganhar um dinheiro. É realmente simples. Os clientes podem fazer upgrade para o plano Pro e também recebem uma variedade de recursos Pro. Com meus recursos Pro, os usuários podem criar todo o formulário de termos de serviço do zero. Eles podem adicionar suas próprias assinaturas, arrastar e soltar elementos, fazer upload de imagens, também podem escolher entre vários estilos e baixar seus termos de serviço em diversos formatos diferentes. Os usuários vão precisar assinar e pagar R$10 por mês para acessar todos os recursos Pro. Se o usuário parar de pagar, ele será automaticamente rebaixado para a versão gratuita. Agora, é o seguinte, criar prompts é meio que uma habilidade, né? Se você entrar no Lovable agora e simplesmente digitar algo como "faz isso para mim", você não vai conseguir o que quer. Então, vou te mostrar como criar prompts ideais que vão gerar aplicações realmente eficientes. Eu e minha equipe geramos prompts baseados nas recomendações do Lovable. A gente ajustou para ficar mais claro e corrigiu problemas comuns conhecidos. Isso vai te proporcionar uma experiência mais rápida e melhor ao criar sites ou aplicativos com IA. Então, até o final deste vídeo, você vai conseguir criar qualquer tipo de aplicativo de e-commerce que quiser usando o Lovable AI. E você vai poder aceitar pagamentos com cartão de crédito de qualquer lugar do mundo. Eu venho usando o Lovable há 1 ano e meio e já criei aplicações incríveis. Atualmente, estou em um dos planos mais avançados deles, que é o Pro Plan, onde gastamos cerca de $500 por mês e usamos cerca de 1.500 créditos criando aplicações. Então, basicamente, eu sei como a IA funciona. Agora, aqui estão alguns aplicativos que eu mesmo criei. Eu criei um jogo de videogame 3D por turnos inspirado em Final Fantasy. Os usuários podem jogar em turnos e funciona igualzinho ao jogo original. Também criei uma versão 2D que achei muito legal. Também criei meu próprio mecanismo de busca e integrei a API do Perplexity. E na verdade, deixei meu site bem tendencioso bloqueando sites como Forbes e Bloomberg nos meus resultados de busca. Criei um site gigante de conversão que permite converter qualquer tipo de arquivo e arquivos de vídeo. Você também pode reduzir o tamanho de arquivos de vídeo e imagens nos meus sites. Então, eu criei muitos aplicativos. Na verdade, é muito divertido também. É mesmo? Então, vamos começar! Agora, tem um link para o Lovable AI na descrição do vídeo. Isso vai levar a gente para um nível onde podemos começar a criar aplicativos com IA. Beleza, esse é o Lovable.dev e essa é a ferramenta que vamos usar para criar sites de IA incríveis. Agora, antes de entrarmos em qualquer outra coisa, deixa eu primeiro explicar que tipo de aplicativo a gente vai criar, as funcionalidades e também falar sobre outros apps que eu já construí usando essa mesma aplicação. Esse é o app que a gente vai criar. E só lembrando, depois de aprender a criar esse tipo específico de aplicativo, você pode criar praticamente qualquer tipo de app que quiser usando IA. Os usuários também têm seu próprio painel personalizado. Eles têm recursos profissionais exclusivos. Você pode oferecer pagamentos por assinatura. Nesse caso específico, o usuário é um membro Pro, onde estamos disponibilizando recursos profissionais para ele. Eles podem usar um editor visual de documentos e arrastar e soltar elementos aqui. Eles podem até assinar com a própria assinatura e colocar onde quiserem. Então deixa eu te mostrar rapidamente como isso funciona e também como talvez fazer um upsell dos recursos Pro. Agora, rapidinho, você pode acessar esse mesmo site na descrição do vídeo caso queira fuçar e explorar por conta própria.
Mas aqui, vou clicar em gerar políticas legais, e isso leva o usuário para um assistente. Agora, o usuário vai precisar inserir as informações do seu negócio. Você também pode oferecer upsells aqui em cada etapa específica. Nesse caso específico, estou tentando fazer com que eles façam um upgrade para o Pro por $1, mas eles sempre podem usar a versão gratuita. Então, vamos lá. Vamos colocar o nome do meu site, a entidade legal, os estados, e então vou clicar em próximo. O próximo passo é inserir as práticas de dados deles. Então, o que eles fazem no site deles? Que tipo de informação eles coletam? Aqui, vou selecionar e-mails, informações de pagamento. Também usamos cookies, então vou clicar em próximo. A próxima opção são os detalhes de e-commerce. Então, que tipo de negócio você opera? Bom, aqui vou em frente e seleciono uma opção. Nós criamos produtos digitais. Oferecemos reembolsos. Aceitamos devoluções? Na verdade, não aceitamos, porque é um produto digital, certo? Né? Aqui, vou selecionar incluir termo de isenção de responsabilidade. Então, vou clicar em próximo. E o último passo é revisar as informações. Então, aqui temos as informações do negócio e os recursos habilitados. E aqui, ele está nos informando quais tipos de documentos eles vão gerar para a gente. Vou rolar até o final e clicar em gerar documentos. Beleza. E assim que isso for feito, o site vai realmente gerar os documentos para os nossos usuários. Então aqui temos uma política de privacidade e o usuário pode simplesmente rolar para baixo, copiar tudo isso e depois colar no site deles. Também geramos um termo de uso para eles, onde podem copiar e colar no site deles. Caso não queiram fazer isso, também podem baixar o arquivo para o computador. E eles podem, sabe, fazer upload onde quiserem para exibir o termo de uso. Eles também podem clicar em e-mail e enviar diretamente para quem quiserem, nesse formato bem bonito e limpo. Eu realmente gosto disso. Muito legal, né? Vou fechar isso aqui. Agora, digamos que eles já geraram o formulário, certo? Mas eu quero que eles criem uma conta. Quero salvar as informações deles e quero um lugar onde possam armazenar essas informações. Vamos fazer isso. Aqui, clique em salvar e criar contas. E agora o usuário será solicitado a realmente criar uma conta. Agora, quando o usuário gerar o formulário, todas as informações serão automaticamente armazenadas na conta dele para download. Certo, então eu vou criar uma conta. Vou clicar em criar uma conta. Beleza, assim que o usuário criar uma conta, ele será levado automaticamente para o painel dele. Aqui, ele pode ver o total de documentos dele. Vai mostrar que a conta dele está ativa e que ele está usando a versão gratuita. Também temos opções para fazer upgrade para o plano Pro. Na seção documentos, os usuários podem ver os documentos deles bem aqui. Mas se quiserem baixar, isso faz parte de um recurso Pro. Nas configurações, o usuário pode atualizar suas informações pessoais, ver as informações de cobrança, excluir a conta e também mudar o e-mail. Se eu clicar em Recursos Pro, você vai ver que temos uma variedade de recursos Pro para oferecer. Agora temos um editor visual de documentos. O que eu fiz no meu caso específico foi querer realmente dar uma amostra disso para eles. Quero mostrar para eles o que podem fazer com o recurso Pro, mas não quero que baixem o formulário de verdade. Então eu restringi isso, certo? Bem esperto, assim eu tô dando uma amostra para eles. Mas eu não tô deixando eles usarem. Então aqui eles podem realmente selecionar tipo um elemento. Eles podem digitar o que quiserem, certo? Também podemos adicionar um parágrafo. Eles podem fazer upload do próprio logo. Eles podem criar uma assinatura. Eles podem adicionar isso ao formulário. E também eles podem até selecionar a política que criaram. Agora, quando eles criam uma política, ela vai puxar automaticamente essa política. E aí eles podem selecionar aqui mesmo e depois podem imprimir isso. Agora, eu escolhi mostrar só uma prévia porque, obviamente, isso era muito longo. No meu outro aplicativo, eu realmente mostrava tudo e já vou te mostrar como funciona. O usuário também pode selecionar um logo. Então aqui eu tenho esse logo e vou abrir ele. E aí eu posso arrastar e soltar no formulário, ou eles podem, sabe, personalizar e tudo mais. Então, se a gente descer aqui, também temos uma variedade de outros recursos Pro que eles podem desbloquear. Então é isso, você pode oferecer quantos recursos Pro quiser, e na verdade é bem fácil fazer isso com IA. Agora, beleza, já temos isso, mas digamos, por exemplo, que você queira que o usuário faça o upgrade para a versão Pro. Bom, como a gente faz isso? Aqui, clique em fazer o upgrade para Pro. E agora temos uma opção de preço. Então, temos o plano gratuito e depois temos o Pro. Os usuários podem pagar com cartão de crédito e também podem pagar com PayPal. Integrar gateways de pagamento nessa plataforma é realmente simples. Basta um comando e pronto. Então aqui, clique em fazer upgrade para Pro. Agora, ele vai redirecionar automaticamente os usuários para o Stripe, onde eles podem inserir suas próprias informações. Beleza! E depois disso, vou clicar em assinar agora.
Esses usuários serão cobrados mensalmente, mas você pode escolher cobrar os usuários semanalmente, mensalmente ou até anualmente, se você quiser seguir por esse caminho. Então, agora está processando o cartão de crédito. Assim que o usuário paga, ele é redirecionado de volta para o painel dele. E agora ele está no plano Pro e o sistema avisa que os recursos Pro foram ativados. Abaixo disso, o usuário agora tem a opção de usar todos os recursos aqui, onde ele pode, sabe, fazer tudo isso. Pode digitar o que quiser e depois exportar como um documento PDF. Pronto, aí tá. Então é isso, basicamente. Agora, eu também criei diferentes variações desse mesmo site específico. Esse aqui é outro que eu criei. Esse é, sabe, só mais uma ferramenta. E no painel, também temos um editor visual. Clicando em Recursos Pro, o usuário também pode fazer a mesma coisa. Colocar o nome dele e isso atualiza em tempo real. Eles podem inserir o nome da empresa. Também podem fazer upload de um logotipo. Pronto, aqui cá. E eles podem arrastar para onde quiser. E também podem selecionar entre as políticas salvas e adicionar. E aí eles podem simplesmente, sabe, posicionar onde quiserem. E também podem criar uma assinatura. Eles podem baixar, confirmar e então colocar ali mesmo, desse jeito. Eu acho que você entendeu a ideia, mano. Você pode criar qualquer tipo de recurso que quiser com esse aplicativo. Agora, eu sou meio que um especialista em IA, então deixa eu te mostrar outros produtos que você pode criar e que eu já criei com esse mesmo aplicativo. Então, esse é outro que eu criei. Esse é o criador de currículos com IA. E o que eu fiz aqui foi permitir que os usuários inserissem suas próprias informações. Isso gera um currículo muito bonito e profissional que eles podem baixar. Também decidi criar diferentes modelos. Então, se a gente realmente selecionar alguma coisa e descer a página, tem modelos prontos que o usuário pode escolher, facilitando muito para ele. Porque você sabe como é fazer um currículo. Se precisa de ideias e inspiração. Então, com isso aqui, eu simplesmente decidi criar estilos e variações diferentes. Você pode criar esse mesmo aplicativo com Letterboxd. Eu também criei um conversor de arquivos. Agora, esse site pode literalmente converter qualquer coisa que você possa imaginar. Na opção de conversão, você pode converter qualquer arquivo de vídeo, áudio, imagens, PDF, GIFs e até unidades. Por exemplo, para o conversor de imagens, vou te mostrar rapidinho como funciona. Vou escolher o arquivo. Aqui temos uma foto minha. Isso é um JPEG, vou escolher o arquivo. E aí eu posso mudar para, por exemplo, PNG e clicar em converter. Vou clicar em baixar. E pronto, tá aqui. E agora é um arquivo PNG. Também temos mais opções, onde dá para comprimir a imagem. Eles podem deixá-la menor. Podemos deixar a imagem mais nítida e muito mais. Então, esse site é algo em que estou trabalhando no momento. E até mesmo no painel do cliente. A gente tem tudo sincronizado. O usuário pode ver seus dados de armazenamento, detalhes da assinatura, informações de armazenamento e histórico de conversão. No momento, está em fase alfa. Como você pode ver, está funcionando, mas ainda precisamos corrigir alguns bugs. Mas, no geral, você pode criar esse mesmo tipo de ferramenta com o Letterboxd. Também criamos um construtor de páginas. Acreditem ou não, pessoal, um dia eu estava muito entediado e quis criar meu próprio construtor de páginas. Aqui, por exemplo, vou mostrar isso para vocês. Agora, fui eu mesmo que construí isso. Isso pode até substituir o WordPress 1G. Vai saber, né? Vai saber, né? Aqui, eu posso arrastar um título. Podemos mudar isso para Daryl Wilson. E se a gente descer a página, pode arrastar textos também. E eu também posso fazer upload de imagens. Então aqui eu posso fazer upload de uma imagem e depois escolher uma imagem. Vou selecionar de novo a minha foto. Clico em abrir. Fazer upload e usar. E aí tá a minha foto. Agora eu também posso criar novas linhas. Então posso arrastar isso aqui para baixo e aí consigo construir uma página inteira do zero usando o Levonable. Nem me pergunte como eu fiz isso. Eu não sei. Eu só fiquei muito entediado um dia e comecei a mexer nas coisas. E agora isso acabou virando esse projeto todo, né? Outra coisa que você pode criar é um gerador automático de e-mails de leads, que envia e-mails automaticamente para novos negócios no Google Maps. Agora aqui eu vou clicar em gerar e-mail e você pode cobrar por isso. Então, por exemplo, se os clientes quiserem gerar e-mails para os clientes deles, eles podem usar esse site e isso vai criar e-mails automaticamente. Agora você pode combinar isso com o N8NA e enviar e-mails automáticos para novos negócios no Google Maps. Mas isso já é outro nível, é assunto para outro vídeo. Talvez eu faça um vídeo sobre isso, mas você com certeza pode integrar automação com essa ferramenta específica. Outro que eu criei foi só um site de diretório. Então esse é um site de diretório e os usuários podem selecionar ferramentas de IA específicas. Eles podem visitar, conhecer a ferramenta e aí podem comprar ou fazer o que quiserem.
Basicamente, isso é melhor para algo como marketing de afiliados, onde eles podem clicar e você ganha uma comissão. Também temos um scraper, onde você pode realmente extrair informações de empresas ou imagens específicas e colocá-las no diretório. Agora, caso vocês não queiram fazer algo muito técnico e prefiram algo mais divertido, dá para criar videogames. Sim, eu criei 3 videogames diferentes com essa ferramenta. Esse aqui, na verdade, é um jogo inspirado em Final Fantasy. Aqui a gente realmente tem ataques onde podemos atacar o malvado Gutenberg. Eu posso selecionar a batalha automática e os usuários vão escolher também. Você vai ver na parte de baixo da tela que estamos causando dano no chefe. Você vai ver o HP dele caindo e agora é a vez dele. E ele ataca bem forte. Então você vai ver que o HP das minhas unidades está caindo aqui. E agora depois que vencemos, podemos realmente assinar um placar de líderes e colocar nosso nome lá. Então basicamente fizemos um jogo de RPG por turnos completo usando essa plataforma. Agora também criei outro jogo. E esse era basicamente o mesmo tipo de jogo. Só que aqui é mais um movimento 2D, onde estamos essencialmente atacando o mal. Gutenberg. Para quem não sabe, Gutenberg é na verdade o construtor de páginas nativo do WordPress, o Gutenberg. E é um construtor de páginas realmente terrível, e todo mundo sabe disso. Então é isso aí. Pronto, ele tem um ataque em área. Olha só, ele tá atacando todos os membros do meu grupo de uma vez só. E não se preocupe, vou te dar várias ideias diferentes de como você pode criar aplicativos muito legais com o Levelbow e IA. Então, dito isso, vamos começar. Beleza, então agora vamos falar sobre preços. Então, quanto vai me custar para construir um app de e-commerce? Aqui em cima, vou clicar em preços. Aqui temos 4 planos. Temos o gratuito, o Pro, o Business e o Enterprise. Agora, você não vai conseguir construir um aplicativo no plano gratuito. Não tem como, você vai ter que pegar pelo menos o Pro ou superior. Agora, o plano Pro provavelmente é a sua melhor opção. Você recebe a mesma quantidade de créditos no plano Pro e no plano Business. O Business te dá mais opções para projetos pessoais, treinamentos e tal, coisas que você realmente não precisa. Eu acho que o plano Pro é o melhor, o mais indicado para iniciantes. Aqui você tem créditos. Pessoalmente, o app de IA que eu te mostrei, eu construí ele com mais ou menos 113 créditos. Então acho que 100 créditos fica meio apertado. 200 créditos, eu realmente acredito que isso vai te dar muito mais conforto e um pouco mais de margem para erro. Então, pessoalmente, eu recomendaria pegar 200 créditos se você tiver com medo de ficar sem, mas se não puder pagar, sempre pode ir com 100 créditos. Clique em começar, crie uma conta na Lovable e siga o processo de finalização da compra. Feito isso, te encontro de volta na Lovable. Após a finalização da compra, você voltará ao site e será logado automaticamente no canto superior direito. Agora, caso você esteja curioso, eu estou pagando cerca de $480 pelo meu plano. Eu gasto cerca de 2.000 créditos por mês. Então, como você pode ver, eu sou praticamente viciado em IA. Então, agora vamos falar sobre o processo de 10 etapas para criar seu aplicativo. Agora, nós criamos este Evernote aqui. Você pode, na verdade, ter acesso a este Evernote. Eu vou colocar um link na descrição do vídeo. E nós vamos seguir cada etapa uma por uma. O primeiro passo é pensar em uma ideia. E não se preocupe, eu vou te mostrar um processo de como criar aplicativos realmente criativos com IA. O próximo é o processo de 4 fases. Basicamente, é aqui que vamos criar os prompts e depois vamos entregá-los ao Lovable. E esse é o processo de 4 fases. Então, a primeira fase é o design, a segunda é a lógica, a terceira é construir as funcionalidades principais, e então a quarta fase é o polimento e a implantação. Depois que realmente criarmos tudo e tudo estiver configurado, vamos então conectar o Supabase. Supabase é o banco de dados. Agora, sempre que você inserir qualquer coisa no site, como e-mails, ou alguém preencher um formulário de contato, ou inserir alguma informação, todas essas informações serão armazenadas no seu banco de dados e a IA vai gerar automaticamente o seu banco de dados para você. O banco de dados também é chamado de back-end. Então todo site precisa ter um back-end onde todas as informações ficam armazenadas. O próximo passo é implementar correções de segurança e resolver bugs. E não se preocupe, isso na verdade é bem simples. A gente só fala para a IA, ei, depure os sites, e ela faz isso para a gente em 1 segundo. Agora, você vai perceber que sempre que adicionar recursos ou fizer mudanças no seu site, você deve sempre depurar o aplicativo. Só para garantir que não tem nada de errado, você vai perceber que, na maioria das vezes, vai acabar depurando bastante o seu site. Então, você vai acabar se acostumando com isso. E o passo 5 é fazer seus ajustes e mudanças. Agora, é aqui que você vai passar a maior parte do seu tempo, ajustando e refinando o aplicativo e construindo do jeito que você quer. No entanto, nós criamos um prompt inicial para todos vocês.
Descobrimos que, muitas vezes, ao criar esses aplicativos, surgem problemas bem comuns. E criamos esse prompt inicial grande justamente para resolver muitos desses problemas. Então, tudo que você vai fazer é copiar o prompt inicial. Depois de criar seu aplicativo, colhe ele no Lovable e isso vai corrigir muitos dos problemas que são gerados pela IA. Por exemplo, nos elementos do cabeçalho, muitas vezes os links não funcionam. Além disso, queremos criar um painel do cliente, criar um painel de administrador, garantir que os sites estejam sincronizados com o painel do cliente e o painel do administrador, e assim por diante. Vamos falar mais sobre o prompt inicial quando criarmos o aplicativo. Agora, depois que você realmente criar seus sites e tudo estiver do jeito que você quer, aí implementamos os recursos Pro. Eu recomendo fortemente que você implemente os recursos Pro depois. Então, basicamente, crie uma versão gratuita do seu site. E depois que fizermos isso, vamos pedir para a IA gerar todos os recursos Pro. E o Lovable é realmente muito bom em gerar recursos Pro, porque ela pode estudar o seu site e a estrutura dele e implementar esses recursos em todo o site sem fazer grandes mudanças. Então, eu pessoalmente recomendo adicionar os recursos Pro depois que você construir seus sites ou seu aplicativo, seja lá o que você estiver tentando criar. Descendo aqui, então implementamos as formas de pagamento. Agora temos o passo 6, que é otimizar o site. Então, depois que você basicamente construir seu site e tudo estiver pronto, você vai otimizá-lo para o mobile. Na verdade, é bem fácil fazer isso. Leva talvez uns 10 minutos. Não é nada difícil. Depois disso, vamos implementar correções e depurar novamente. Depure, depure, depure. Vocês vão perceber que depurar é o caminho. Depois disso, vamos criar os toques finais. Também vamos fazer um teste beta do aplicativo. Agora, é o seguinte, quando você realmente fizer o aplicativo e achar que está tudo funcionando, comece a fazer coisas estranhas no seu aplicativo. Comece a fazer coisas esquisitas. E muitas vezes, você vai perceber que aparecem erros em lugares aleatórios. E eu sei que as pessoas não deveriam estar fazendo certas coisas, mas você só quer garantir que tudo está funcionando do jeito que você quer. E número 10, lance o site e ganhe dinheiro. Estamos todos assistindo esse vídeo, caramba, porque todo mundo quer ganhar dinheiro. Tô cansado desses gurus falsos ganhando dinheiro na internet. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez, caramba. Beleza, então vamos seguir esse mesmo processo de 10 passos para gerar aplicações. Agora que já sabemos o processo de 10 passos, vamos lá para o ChatGPT. Beleza, galera. Então, nessa parte do vídeo, eu vou te mostrar como criar aplicações do zero usando o processo de 4 fases que pode ser escalonado. Agora, a Level Label recomenda que você use um processo de 4 fases para criar aplicações e você pode inserir cada fase separadamente ou todas de uma vez em um prompt específico. Pessoalmente, eu achei que não faz diferença. Então, nessa parte do vídeo, eu vou te mostrar como criar aplicações usando prompts específicos do ChatGPT. Vocês estão prontos? Vamos começar! Passo 1. Pense em algo que você gosta. Por exemplo, cachorros. Você deve estar pensando: Daryl, não dá para criar um app sobre cachorros. Simplesmente não tem como. Você tem que perguntar para o ChatGPT. Eu gosto de cachorros. Quero criar um app de IA com Level Bull relacionado a cachorros que eu possa monetizar. Você pode me dar 20 ideias? E acredite se quiser, eles vão te dar umas ideias realmente boas. Olha só, um aplicativo tradutor de latidos. Ele grava os latidos do cachorro e mostra como o cachorro está se sentindo. Tipo, eu realmente fico curioso para saber o que a IA diria sobre como meu cachorro está se sentindo, né? Isso é realmente interessante. Depois, temos algo como um planejador de dieta com IA para cachorros. Isso é engraçado porque minha mãe realmente comprou um livro sobre como alimentar os filhotes. Então você pode, sabe, convidar pessoas para o seu site e mostrar para elas como alimentar raças específicas de cachorros. Também temos um criador de vídeos de cachorro falante. Um identificador de raças de cachorro, ou seja, se tira uma foto de um cachorro e o site te diz qual é a raça dele. Então, obviamente, dá para ver que existem várias ideias diferentes que a IA pode te dar. Então, eu pessoalmente recomendo criar um aplicativo em torno de algo que você realmente gosta. Eu realmente acho que se você está fazendo esse aplicativo só para ganhar dinheiro e não gosta de verdade do aplicativo, você não tem paixão de verdade. Então você precisa de paixão. Então peça ideias para o ChatGPT de aplicativos de IA com o Lovable que tenham a ver com algo que você goste. Também seja monetizável e a IA deve te dar várias ideias. Agora, depois que você escolheu uma ideia, vamos falar sobre como criar o prompt. Eu já criei os prompts para você e você pode ter acesso a esse mesmo prompt na descrição do vídeo, caso você queira estudar e dar uma olhada. Eu quero criar um gerador de política de privacidade e termos de uso para negócios online e sites de e-commerce. Agora, isso é importante. Você pode criar um prompt de IA usando o processo de 4 fases do Lovable, conforme instruído na documentação do Lovable.
Certifique-se de instruir a IA a pesquisar na documentação do Lovable para entender o que o Lovable deseja. Além disso, seja o mais criativo possível. Quando você adicionar essa frase, ela vai realmente expandir o conteúdo e vai ficar um pouco mais criativo. Assim, seu aplicativo vai ser um pouco mais único e não tão genérico. Meu público também está baseado nos Estados Unidos. Isso é útil porque, às vezes, certos países têm culturas específicas e, dependendo do país, a IA vai criar algo em torno daquela cultura específica. Assim, você garante que seu público esteja mais conectado com aquele aplicativo. Então, depois que você inserir essa informação, você receberá uma resposta da IA e ela vai criar um processo de 4 fases para a IA do Lovable. A primeira é a fase 1, que é a estratégia. Basicamente, isso serve para dizer à IA o que queremos. Então, eu quero criar um gerador de política de privacidade e termos de serviço. E aqui, ele meio que fornece muitas informações sobre o que estamos procurando. A fase 2 são os recursos e funcionalidades. Agora estamos detalhando. Eu quero que faça isso, quero que faça aquilo e assim por diante. A fase 3 é a experiência e o fluxo do usuário. Então temos a página inicial, o fluxo do formulário, a página de resultados e também o upsell pro Pro. E aí, a fase 4 é mais sobre os aspectos técnicos, como o tipo de front-end, back-end, banco de dados e por aí vai. Então você deve receber um prompt que se parece exatamente com este. Agora, pessoalmente, eu acho que depois de gerar isso, você precisa adicionar um pouco mais. Então, o próximo passo é que eu quero criar algo com um estilo mais corporativo. Também quero que isso seja chamado de Legal Docs. Além disso, expanda cada seção e adicione mais funcionalidades. Quando você diz expandir, basicamente está dizendo, quero que você seja mais detalhado e descritivo sobre o prompt. Depois de fazer isso, vai ficar um pouco mais técnico e um pouco mais criativo. Então, ao rolar para baixo, você vai ver que está muito mais descritivo. Como você pode perceber, a fase 1 está bem maior. Tem muito mais acontecendo, muito mais informações para ir, e isso é bom. Na fase 2, você vai ver que ela tem os diferentes passos. Agora está realmente criando um assistente passo a passo de exatamente como queremos que seja o processo para nossos clientes. Temos mais um motor de geração, temos opções de saída, temos dashboards, dashboard do cliente, dashboard do administrador, e aqui temos recursos para... Não se preocupe, vamos falar sobre isso em um instante. Na fase 3, estão apenas tendo uma experiência mais descritiva do fluxo do usuário. E então, na fase 4, os aspectos técnicos que você vai ver são muito maiores. Agora temos muito mais acontecendo, muito mais criatividade, o que significa um aplicativo mais sofisticado. Agora, depois que você receber esse prompt, eu pessoalmente recomendo que você retire os recursos Pro. Então, durante a criação disso, você vai perceber que ele cria várias dessas opções Pro, onde o usuário pode fazer upgrade para o Pro. Certifique-se de remover isso. Então, por exemplo, eu simplesmente coloquei para tirar os recursos Pro, porque o Lovable AI é muito melhor em criar recursos Pro do que o ChatGPT. Então, depois que fizermos isso, ele vai regenerar o prompt real e simplesmente remover os recursos Pro. Então, temos todas essas opções diferentes, sabe? Temos tudo igual, só que sem os recursos Pro. Então, depois que você realmente passar pelo processo e criar sua aplicação, ou tiver uma ideia do que quer e gerar seu prompt, você vai copiar tudo isso, então vai copiar tudo aqui de cima até a fase 1. Certo? Na verdade, sabe de uma coisa? Vamos fazer tudo isso. Então, até o título, vamos descer a página e copiar tudo isso, menos a parte da IA. Certo? Só isso aqui, copia isso. E aí, vamos voltar para o Lovable e simplesmente colar isso lá. Então, aqui, certo, vou colar isso aqui e depois clicar em gerar. Esse processo pode levar de 3 a 5 minutos. Agora, enquanto isso está sendo gerado, quero mostrar para vocês um atalho e também uma espécie de truque de como gerar qualquer tipo de aplicativo que você quiser usando esse mesmo prompt, certo? Então, aqui vai o segredo. Como a gente inseriu todas aquelas informações, o ChatGPT lembrou do que digitamos. Agora, podemos usar esse mesmo processo e pedir para ele criar diferentes tipos de aplicativos usando aquilo que já inserimos. Por exemplo, eu quero criar um gerador de e-mails para meus clientes. Você pode usar o mesmo processo de 4 fases que criamos e fazer um gerador de e-mails com Lovable. Também quero um tema de estilo minimalista com gradientes. Agora é aqui que você pode ser criativo. Então ele vai pegar o que a gente digitou e você pode dar estilos diferentes para ele. Você pode dar um estilo Pokémon, um estilo amigável, um estilo com gradiente, qualquer coisa que você imaginar. E ele vai usar aquele mesmo processo de 4 fases e implementar o design no prompt. Então vamos lá e rodar esse prompt. Dá uma olhada nisso.
Agora ele vai criar o mesmo processo de 4 fases, mas para uma aplicação diferente. Aqui temos o prompt de IA do Levels para um gerador de e-mails minimalista. Temos a fase 1. Ela tem todas as informações da fase 1. Fase 2. Agora o usuário vai inserir o nome da empresa, site e assim por diante. E aí, na fase 3, você vai ver que tem uma experiência do usuário completamente diferente. Então, na fase 4, aspectos técnicos como o front-end, o back-end e também a lógica. Agora você pode continuar fazendo isso e criar várias aplicações diferentes. Aqui embaixo, você vai ver que eu digitei, na verdade, para criar um identificador de cartas Pokémon usando esse mesmo processo. E ele vai lembrar de tudo o que fez. E simplesmente vai recriar outro aplicativo. E pronto, desse jeito acabamos de criar um novo app que podemos passar para o Lovable. Então, se você realmente lê isso, é completamente diferente. Não quero que você pense que é a mesma coisa. Então, AutoCAD, foto, combinação instantânea, temos a marca e a direção visual. Agora eles têm um design completamente diferente, os recursos e funcionalidades. O usuário pode realmente fazer upload de imagens e essa ferramenta de IA vai reconhecer o cartão e informar que tipo de cartão é. Então, usando o mesmo método, é assim que você pode criar vários aplicativos com o Lovable. Esse é um truque muito legal. E foi exatamente assim que eu criei vários aplicativos diferentes usando esse mesmo processo de 4 fases. Agora, dito tudo isso, vamos voltar para o Lovable e conferir nosso aplicativo. Certo, e depois de esperar cerca de 4 minutos, eu gerei esse site. Agora, eu recomendo que você faça um tour pelo seu aplicativo. Então, é só testar. Aqui temos as informações do nosso negócio. Vamos só colocar isso aqui, beleza. Agora, para todo aplicativo que você criar, eu recomendo fortemente que você faça um tour por ele. Você provavelmente vai acabar encontrando erros na sua primeira tentativa. Eu não acho que a IA vai criar um aplicativo que não tenha nenhum erro, mas vai saber, né? Pode ser que sim, vai saber. Aqui, estamos colocando nossas informações pessoais e nossos cookies. Beleza. Próximo. Qual tipo de negócio? Serviços profissionais. Nós oferecemos reembolsos. Isenção de garantia. Beleza. E aqui temos as informações do nosso negócio. E aí eu vou clicar em gerar documentos. Certo, legal. Temos nossa política de privacidade e nossos termos de serviço. Os usuários podem simplesmente copiar e colar. Muito legal. Eles podem copiar e colar no site deles, ou podem baixar e dar uma olhada. Acho que isso funciona bem. Na verdade, este ficou melhor que o primeiro. Ficou muito bom mesmo. Beleza, até agora tudo certo. Vamos testar esse botão de e-mail. Vamos ver do que se trata? Olha só isso. Então eu posso simplesmente enviar isso por e-mail direto para quem eu quiser. Muito legal. Na verdade, é um recurso muito bacana. Eu provavelmente deveria adicionar isso nos meus outros sites. Então agora você pode ver que o aplicativo está funcionando. Agora, se você obteve um resultado que não queria e quer tentar de novo, eu recomendo fortemente que não faça isso aqui. Você realmente precisa abrir uma nova aba, começar do zero e digitar o prompt novamente. O motivo é que a IA vai carregar muitas dessas informações e vai arrastar isso para o próximo design. Então, toda vez que você começar um novo projeto, sempre comece do zero. Beleza, é só ir para o Lovable, digitar aqui e você vai ter um resultado bem diferente. Agora, já que conectamos o aplicativo, vamos supor que você construiu seu aplicativo e conseguiu algo que funciona. Você precisa conectar. Supabase. Então, o próximo passo é conectar o Supabase. Isso é basicamente o seu back-end. Sempre que você for armazenar informações, como dados de clientes, e-mails, informações de cartão de crédito ou webhooks, você precisa ter um banco de dados para guardar tudo. Então vamos voltar aqui. E a primeira opção é clicar em Conectar Supabase. Agora, se você não tem uma conta no Supabase, pode criar uma totalmente de graça. Aqui vou clicar em Conectar os projetos e vou selecionar um e-mail. Aqui está meu e-mail. Agora, para quem está assistindo este vídeo pela primeira vez, você precisa criar uma conta nova. Então você vai passar pelo processo de cadastro no Supabase e depois vai criar o seu próprio projeto. Depois que você criar um projeto, ele vai mostrar o e-mail desse projeto. E tudo que você precisa fazer é clicar nesse e-mail e conectar. Simples assim. E depois que você fizer isso, o projeto estará conectado. Então, basicamente, o que vai acontecer aqui é que ele vai começar a criar tabelas no back-end. Ele vai criar um banco de dados inteiro e bem aqui vai te avisar. Então, ele criou perfis de clientes, pedidos, avaliações e tudo o resto. Isso basicamente só está armazenando as informações. Então, o site está funcional. Vamos lá, vamos descer a página. Você vai ver que agora as pessoas podem criar contas e fazer login. Elas podem armazenar e usar dados reais.
E também podem usar recursos avançados, como Edge Functions, o que é necessário se quisermos ter, por exemplo, pagamentos, webhooks e coisas desse tipo. Então agora que realmente fizemos isso, que integramos, podemos passar para o próximo passo. Agora, o próximo passo é implementar correções de segurança e fazer o debug. A AI não vai te avisar que as coisas estão quebradas. Você precisa instruí-la a encontrar esses problemas. Vamos fazer isso. Vamos lá. Implemente correções de segurança e faça o debug do site. É só isso que você precisa fazer. Depois de fazer isso, ele vai realmente passar pela aplicação, testar as coisas e encontrar bugs em todo o seu site. Beleza, então ele já encontrou alguns problemas críticos. Vou lá e aprovo essas mudanças. Na maioria das vezes, ele está corrigindo o banco de dados. O mais legal dessa ferramenta é que ela realmente sincroniza com seu banco de dados, e a IA vai criar as tabelas no back-end. Então isso é algo realmente importante. Porque se você não tivesse uma IA para fazer isso, teria que contratar um desenvolvedor back-end, mas agora a IA faz isso de graça. Bem legal. Beleza, às vezes você vai receber informações em que precisa realmente ajustar algumas coisas no back-end. Isso acontece de vez em quando, e no meu caso aconteceu. Então aqui eu vou clicar em corrigir configurações de autenticação. Esse é um problema muito comum que você vai ter com aplicações novas, a autenticação. Para chegar aqui, você vai nesses dois perfis básicos, vai em autenticação. Basicamente, o que isso faz é proteger as credenciais das pessoas que estão no seu site. Agora aqui eu vou descer a página. Esse aviso aqui só está dizendo que eles recomendam que os links expirem após 1 hora. Se você quiser que os links expirem antes de 1 hora e se livrar desse aviso chato, tudo o que você precisa fazer é mudar isso para tipo 3.400 ou algo assim. 3.400. Isso deve tirar o aviso. Agora sumiu. Beleza. Então isso é se você quiser seguir por esse caminho. Mas fica a seu critério. O aplicativo é seu. Eu só tô aqui como intermediário mesmo. Vamos voltar aqui pro aplicativo. Beleza, galera. Nessa parte do vídeo, agora a gente vai fazer mudanças e ajustar o site. Agora, vou ser bem direto e honesto com todos vocês. Esse processo leva bastante tempo. Beleza. Agora, pessoalmente, quando eu criei esses aplicativos, você vai gastar muito do seu tempo adicionando recursos, corrigindo a IA, mas é nessa parte que você vai desenhar o site e realmente implementar as funcionalidades que você quer no seu aplicativo. E às vezes, quando você está criando esses aplicativos, vou ser sincero, como já falei antes, você vai ter que corrigir e ajustar bastante coisa com a IA. Então só fique atento a isso, certo? Então nessa parte do vídeo agora vamos implementar funcionalidades e depois vamos construir o aplicativo usando prompts. Todo mundo pronto? Bora lá! Então a gente incorporou o banco de dados e também fez o debug dos sites. Agora, vamos adicionar o prompt inicial. Vamos aqui para o Evernote. Vamos rolar a página para baixo e eu recomendo simplesmente copiar e colar isso aqui. Então, o que isso vai fazer é corrigir muitos problemas. O primeiro problema que você vê aqui é que não temos um menu. Acho que também não temos um rodapé. Não temos um painel do cliente. Não temos nenhuma página. Esse prompt aqui vai criar tudo isso para a gente. Então ele vai criar um menu se não tiver, corrigir elementos do cabeçalho, criar um painel do cliente. Agora, todo esse outro conteúdo, então vamos copiar tudo isso, certo? Até ali, copia isso. Provavelmente vou me livrar dessas partes, sabe? Mas a gente vai falar mais sobre isso. Porque eu coloquei isso ali, então vou colar aqui. Isso pode levar algo entre tipo, não sei, pode levar uns 2 minutos. Só por isso mesmo, criando painéis personalizados, então pode ser que apareçam avisos aqui do lado esquerdo pedindo para você atualizar seu banco de dados. A chave da API do Strike. Vou pular isso por enquanto, só porque não quero inserir agora. A gente vai falar mais sobre os recursos Pro daqui a pouco. Como eu mencionei antes, você vai ver isso bastante, porque ele precisa criar tabelas no back-end para o painel do cliente e o painel do administrador. Certo? Então isso adicionou muito mais funcionalidades ao site. Agora temos um menu aqui no topo. Temos uma opção de preços. Temos a opção de login. Aqui temos um rodapé aqui embaixo. E agora também temos outras páginas, como o painel de controle. Temos preços e algumas outras coisas. Agora, antes de fazermos qualquer outra coisa, precisamos depurar o site. Então, por exemplo, se eu clicar na página sobre nós, aparece um link quebrado. Também para a página de contato, não está funcionando. Agora, podemos escolher pedir para a IA corrigir isso diretamente ou simplesmente pedir para ela depurar todo o site. Então, vamos lá. Por favor, depure o site e corrija todas as páginas e links quebrados. Beleza, depois de fazermos isso, agora você vai ver que temos todas as páginas. Não temos mais nenhum link quebrado. Então o site está funcionando. Está um pouco mais otimizado agora.
Agora, a próxima coisa que vamos fazer é, se você realmente clicar nesse mais aqui e for para o dashboard, pode ser que apareça uma tela de login, onde você não consegue, sabe, visualizar a página ou não consegue editá-la. A mesma coisa acontece com a sua página de administrador. Então, essa é a nossa página de administrador, mas o problema aqui é que não temos as credenciais de administrador. Agora, naquele comando que eu te passei, eu realmente pedi para que fossem criadas credenciais de administrador, mas por algum motivo isso não aconteceu. Então, precisamos pedir isso novamente, de forma direta. Então, aqui, eu vou colar isso. Cria um administrador no banco de dados para que eu possa acessar todas as partes do site, incluindo o painel do cliente e a página de administrador. Me dê acesso completo a todo o site e forneça as credenciais de administrador. Isso basicamente vai permitir que você faça login nos sites e possa fazer alterações e modificações. Beleza, então depois de aprovar alguns bancos de dados, agora você vai ver que ele quer que a gente se cadastre usando esse e-mail e senha específicos. Então, aqui, ao invés de clicar em entrar, eu vou clicar em cadastrar. Agora, uma coisa que eu também quero desabilitar nas configurações do banco de dados é, quero garantir que eu não precise confirmar esse e-mail, porque estamos usando o e-mail de teste agora. Então, vou clicar em salvar alterações bem aqui. Eu recomendo desativar isso enquanto você estiver construindo sites. Vamos voltar aqui para o Lovable e agora vamos fazer login. Então, clique em criar uma conta. Certo, e depois que fizermos isso, ele já nos conecta ao nosso painel. Então, esse aqui é um painel do cliente. Assim, seus clientes terão uma visão geral dos documentos e pedidos deles. Eles também podem gerar novos documentos, que ficarão disponíveis aqui mesmo nas contas deles. Eles podem ver os pedidos, análises, configurações e por aí vai. Agora, esse é o painel do cliente. Então agora precisamos criar um painel de administração com as credenciais de admin. Agora, sua IA pode ter criado isso automaticamente para você ou não. Na verdade, eu preciso criar uma conta de administrador porque nas páginas aqui eu não tenho um painel de administração. Então, crie um painel de administração para o admin e mostre todas as informações dos clientes, pedidos de vendas e permita que a gente visualize os pedidos, etc. Eu fui lá e criei um painel personalizado para o meu admin. Agora, eu tive um problema. Quando eu tentei fazer login como admin, na verdade eu fui redirecionado para o painel do cliente. Então, basicamente, o que eu tive que fazer aqui foi avisá-los que isso estava acontecendo. E aí diz, crie um ícone de alternância. Assim, só eu como administrador posso alternar entre o painel de admin e o painel de cliente. E depois que eu fiz isso, aqui temos o painel do cliente, mas eu também posso acessar o painel de admin. Então, aqui está meu painel de admin, onde posso ver todas as informações sobre meus sites. Podemos ver os usuários, os pedidos, documentos, configurações de e-mail e bem aqui em usuários. Você vai ver que temos o nosso próprio usuário. Então, todo mundo que se cadastra no seu site deve aparecer na sua gestão de usuários ou no painel de administração. Agora, o próximo passo, claro, é depurar o site. Então, aqui, depois que eu criei esse painel, acho que tinha alguns links quebrados. É bem aqui, links quebrados. Então, eu vou pedir para depurar o site de novo e avisar que tem alguns links quebrados no site. Você vai ter que fazer isso toda vez que criar alguma coisa e, de certa forma, tá funcionando. Depois, você precisa depurar e garantir que não há nenhum problema relacionado a isso. Beleza, então aqui eu vou depurar o site novamente. Então, como eu mencionei antes, boa parte do seu tempo vai ser só relaxando mesmo. Eu, pessoalmente, jogo videogame quando estou usando o Lovable, porque na maior parte do tempo, você só está depurando e esperando isso terminar. E eu sei que isso pode consumir bastante tempo, mas só garanta que você depure o site toda vez que fizer uma grande alteração. Beleza, então nesse ponto, eu diria que esse site está basicamente funcional. Temos um site que está funcionando. Agora, o que podemos fazer aqui é testar tudo de novo. Então, depois que você fizer todos os ajustes e achar que conseguiu o que queria, só testa mais uma vez e vê o que acontece. Então vamos lá. Vou preencher isso aqui agora. Pronto, preenchi todas essas informações. E vou clicar em gerar documentos. E só garanta que ainda está tudo funcionando. Então vamos lá. Baixar. E tá tudo ótimo. Agora, a próxima coisa que quero fazer é, já que a maior parte dos aspectos técnicos já está pronta, quero que o usuário realmente possa criar contas nos meus sites e também quero aprimorar o design dos sites. Talvez você queira fazer isso antes de incorporar a versão Pro de fato. Então, se você quiser fazer mais ajustes de design no seu site, é melhor fazer isso antes de incorporar os recursos Pro. Deixa eu te mostrar isso rapidinho. Agora, repara aqui em cima que eu não tenho menu, então eu não consigo voltar. Então, provavelmente, devo pedir isso para a IA. Então, eu vou ajustar o menu agora. Beleza, vamos lá. Agora consigo navegar de volta para a página inicial. Eles criaram esse menu muito legal bem ali. Olha só isso.
Agora, uma coisa que também quero mencionar é que você pode realmente personalizar partes específicas do site. Repare aqui, vamos falar sobre o aspecto do design. Aqui esse texto tá, sabe, muito perto do menu. Então, o que podemos fazer aqui é ajustar elementos específicos no próprio site. Clico em editar. E bem aqui, vou centralizar na página. E quero adicionar um pouco de espaçamento acima disso. Então aqui temos a opção de pedir mudanças rápidas. Então coloque isso no centro. Assina. Assim o texto fica mais centralizado. O que você pode fazer aqui é navegar por todo o seu site. Você pode clicar em editar e então modificar e personalizar elementos específicos do site. Se você quiser se livrar de algo, tudo o que precisa fazer é clicar no elemento e você verá esse ícone de lixeira. Aqui você pode simplesmente ir lá e excluir completamente os elementos. E se você quiser que a IA mude alguma coisa, é só pedir ali mesmo. Agora, se você quiser ver seu site ao vivo em um domínio de verdade e não só nesse construtor, existem duas maneiras de fazer isso. Você pode clicar em ocultar a barra lateral e isso vai mostrar como seu site fica, sabe, sem a barra lateral. Você também pode clicar nessa opção de pré-visualização e isso vai abrir seu site em uma aba de visualização. Aí você pode simplesmente ir lá e, sabe, pode testar e tudo mais. Então aqui a gente pode, sabe, navegar pelo site, testar e ver se está funcionando. Beleza, então neste ponto o aplicativo já está funcional, o site está funcionando. Temos a aba de clientes e os painéis. Agora, antes de irmos para os recursos Pro e integrar os meios de pagamento, se você quiser mudar o design do seu site, é aqui que você deve fazer isso. Agora, vou vir aqui no ChatGPT e vou digitar alguma coisa. Então, o design está meio sem graça. Você pode criar um design criativo e moderno com degradês e um tema inspirado nos Estados Unidos? Durante o processo de checkout, adicione uma barra em degradê para indicar o passo. Também quero uma funcionalidade de modo claro e escuro. Eu só quero design. Não mude as funções. O motivo de eu ter colocado isso é porque o que acontece aqui é que ele vai gerar os designs, mas não vai mudar a função. Então, não deveria realmente criar tudo do zero novamente. Ele só vai te dar as opções de design. Agora, aqui em cima, eu acho que tá bom. Eu só quero pegar isso. Eu realmente não quero pegar todo esse outro conteúdo, porque é aqui que ele tenta mudar o layout, os componentes. Então, quando você for gerar esse prompt, vá em frente e pegue apenas o design e as paletas de cores. Além disso, se você quiser mudar o tema do seu site, é aqui que você deve fazer isso. Então vamos voltar aqui, de volta para o level, e eu vou inserir esses prompts. Beleza. E aí eu vou apertar o Enter. Agora, um parêntese aqui. Quando você estiver construindo o aplicativo e criando funcionalidades, só lembre que, às vezes, ao criar uma funcionalidade, outras podem parar de funcionar. Pela minha experiência pessoal, quando eu estava criando aquele editor visual de documentos, às vezes, ao adicionar uma funcionalidade em algo, outras funcionalidades paravam de funcionar. Então, quando você estiver criando o seu aplicativo, só fique atento a isso e sempre faça debug. Só para garantir que você não está construindo em cima de algo que já está quebrado. Dito isso, vamos voltar para o vídeo. Beleza, agora o site está mais desenhado e com um pouco mais de personalidade. Agora, vamos falar sobre como incorporar mais funcionalidades e também integrar recursos Pro. Agora, a primeira coisa que devemos pensar aqui é que, ao criar seu aplicativo, você precisa considerar o processo de UX. Então, para onde você quer que os usuários vão e como você vai fazer o upsell para eles. Agora, durante a criação dos documentos legais deles, provavelmente deveríamos adicionar um upsell aqui para incentivá-los a comprar algo. Rapidinho, vou avançar aqui até o final. Mas o que eu também quero falar é sobre como você quer que eles façam o upgrade para o plano Pro, ou como você quer que eles, comprem alguma coisa. Agora, o que eu recomendo aqui é o seguinte: depois que eles realmente gerarem esses documentos, você deve dar a opção de criar uma conta automaticamente, e aí você pode fazer o upsell para eles no painel deles. Essa é uma ótima tática. Você também pode fazer o upsell durante o processo, mas vamos fazer isso agora. Então, o que eu quero fazer aqui é, assim que eles gerarem seus documentos gratuitos ou qualquer coisa gratuita, eu quero que eles criem uma conta gratuita. Assim, eu posso oferecer o upgrade para a versão Pro. Então aqui eu vou pedir Lovable. Depois que os usuários gerarem seus documentos, permita que eles criem automaticamente uma conta com e-mail e senha. Assim que eles fizerem login, redirecione os usuários para o painel do cliente. Certifique-se de salvar os documentos deles no painel do cliente. Então, é exatamente aqui que eu quero conectá-los com a versão Pro. Muitos usuários provavelmente não vão comprar a versão Pro na primeira tentativa.
Então, minha estratégia aqui é oferecer um serviço realmente bom e genuíno e depois oferecer upgrades no painel assim que eles acessarem o documento. Então, vamos fazer isso? Vamos ver o que acontece aqui. Beleza, então eu fui lá e incorporei isso na minha nova funcionalidade. Agora, para ver isso de uma nova perspectiva, precisamos publicar este aplicativo. Depois que publicarmos este aplicativo, podemos clicar em endereço do site, e isso vai permitir que a gente visualize o site em uma nova aba. Então, esse é o passo a passo real para os clientes. É aqui que eles realmente podem gerar a política deles. Então aqui, vamos em frente e gerar a política deles. Agora, eu vou pular essa parte, mas você deveria, na verdade, instruir a IA a não deixar os usuários pularem. E certifique-se de que eles preencham todas as informações antes de passar para o próximo passo. Mas, para fins de desenvolvimento, eu vou fazer assim porque é bem mais rápido agora. Aqui, clique em Gerar documentos. Agora, assim que eu fizer isso, você vai ver que ele gera os documentos. No entanto, ele também dá a opção de salvar e criar uma conta. Então, clique em Salvar e criar uma conta bem aqui. Você vai ver que a gente pode rapidamente criar uma conta e também fazer login. Então eu vou preencher isso aqui, certo? Depois vou clicar em Criar conta e Salvar documento. E assim, pronto, agora seus clientes têm acesso ao próprio painel do cliente. Agora, essa é a melhor parte. É aqui que podemos começar a incorporar recursos profissionais e todas essas outras coisas para monetizar o aplicativo. Então o usuário tem acesso ao documento dele bem aqui, onde pode fazer o download. Eles também podem, conferir as análises. A gente não precisa colocar isso. Podemos tirar, porque obviamente análises não fariam muito sentido. Também temos configurações que provavelmente precisamos adicionar e também pedidos. Então, no seu tempo livre, o que eu pessoalmente recomendo aqui é realmente pedir para a IA remover seções do seu painel que não são necessárias. Eles não precisam de pedidos ou análises. Eles basicamente só precisam de visão geral dos documentos e talvez configurações. Aqui eles podem atualizar a conta deles. Eles podem gerenciar as informações de cobrança e também, atualizar o e-mail ou o que for, certo? Eu recomendo fazer isso e não deixar essas outras opções. Para dar um exemplo, só para ajudar vocês, você só precisa instruir a IA. Então, essa parte não é difícil. Então, só para dar um exemplo. No painel do cliente, remova pedidos e análises. Para a aba configurações, crie as funcionalidades necessárias como ajustar informações do cliente, atualizar informações do cartão de crédito, mudar o e-mail e excluir dados pessoais. Então, novamente, essa vai ser a parte mais longa de criar um aplicativo. E eu não vou mostrar tudo, mas vou fazer uma demonstração rápida. Beleza. Agora, depois que a gente insere esse prompt, você vai ver que nosso painel ficou muito mais compacto e simples, certo? Então, agora temos só a visão geral, os documentos e depois as configurações. Aqui, eles podem gerenciar o faturamento, os pagamentos, o gerenciamento de dados, as configurações de e-mail e tudo mais. Então, neste ponto, eu diria que esse site está basicamente em modo alfa, ou seja, é um site funcional. Vamos então para a próxima seção. Agora, antes de incorporarmos os recursos Pro e as formas de pagamento, queremos rapidamente otimizar isso para todos os dispositivos. Então aqui, tudo que você precisa fazer é digitar "otimize este site para todos os dispositivos, incluindo tablets e iPhones", bem simples. Vou colar isso de novo e apertar Enter. Então isso basicamente vai garantir que seus usuários de dispositivos móveis tenham uma boa experiência. E você pode, na verdade, mudar a visualização aqui em cima clicando em tablets, e isso vai permitir que você veja o site em praticamente qualquer dispositivo. Acho que agora não tá tão ruim, mas ainda precisa de alguns ajustes, sabe? Principalmente esse logo aqui em cima que tá sobrepondo o resto da tela. Beleza, galera? Então, nessa parte do vídeo, vamos falar sobre como incorporar recursos Pro no seu aplicativo. Agora, existem duas maneiras de fazer isso. Você pode, na verdade, oferecer recursos Pro durante o processo que a pessoa está realizando, seja lá o que for. Então, se ela estiver convertendo alguma coisa ou preenchendo algum formulário, você pode oferecer upsells e aí ela pode comprar esses upsells no checkout. Além disso, você pode simplesmente oferecer uma versão Pro padrão, onde você dá a versão gratuita, e aí quando a pessoa compra o Pro, ela desbloqueia todos os recursos do Pro. Fica realmente a seu critério, mas eu vou te mostrar os dois métodos porque é bem simples de fazer. Agora, a primeira coisa é ter uma ideia para o seu aplicativo. Existem várias formas de abordar isso, mas o meu conselho pessoal é perguntar para a IA. Agora, eu pessoalmente gosto de perguntar para a IA no Lovable porque ela já está familiarizada com o seu projeto. O ChatGPT é bom, mas ele só vai te dar ideias genéricas, mas você sempre pode tentar os dois. Então, vamos fazer isso. Então, para encontrar ideias e inspiração para os recursos Pro do seu aplicativo, aqui, clique em Chats. E agora vamos perguntar para a IA do Lovable. Vamos lá, quero incorporar 10 recursos Pro para esse tipo de aplicativo.
Com base na construção, quais recursos Pro eu posso oferecer? Alguma ideia? Agora, você precisa garantir que seleciona chat. O chat vai te dar ideias sem fazer alterações no site. Então, esse é um recurso muito legal do Lovable. Eles vão entender o seu aplicativo e aí vão começar a sugerir diferentes recursos Pro. Beleza, e agora recebemos uma resposta da IA, e é por isso que eu prefiro fazer isso no Lovable. Então aqui eles estão incorporando os 10 recursos Pro, mais os 2 que eu quero. E o que eles vão fazer é ler o banco de dados e entender o site e a construção. Assim, eles têm uma compreensão melhor de como implementar isso em comparação com o ChatGPT. Logo abaixo, você vai ver que eles têm uma ideia de como incorporar isso. Eles vão atualizar o banco de dados, eles vão atualizar todos esses campos no banco de dados. E aí aqui, eles vão implementar os recursos. E repare aqui como eles dizem que isso pode levar de 2 a 8 semanas, mas nós vamos fazer em apenas alguns minutos. Descendo a página, você vai ver que eles vão incorporar todos esses diferentes recursos. E logo abaixo, aqui no final, eles têm uma opção para implementar o plano de fato. Agora, quando você clicar nisso, vai te tirar do modo de chat e vai realmente executar isso. E na verdade, vai ajustar o seu site. Então, só fique ciente de que se você clicar nesse botão, ele vai implementar esses recursos Pro no seu site. Então, tenha certeza de que é isso mesmo que você quer. Então, clique em implementar esses recursos Pro. Beleza, pronto, agora ele incorporou os recursos Pro. Agora, o problema aqui é que quando você incorpora os recursos Pro, às vezes, dependendo de como a IA tá, digamos assim, ela pode não exibi-los no site. Então agora estou pedindo para a IA, você pode adicionar a opção de upgrade para a versão Pro no painel do cliente? Além disso, ofereça os recursos Pro enquanto o usuário estiver gerando o formulário. Use gradientes em roxo e ciano. Explique o que cada recurso Pro faz em cada painel do cliente e implemente cada recurso Pro. Então, basicamente, o que estou fazendo aqui é querer mostrar as versões Pro no painel e também na parte em que eles estão gerando o formulário. E também quero criar caixas com gradiente que realmente chamem a atenção deles para que façam o upgrade para o Pro. Beleza, então depois que rodei esse prompt, agora se eu for começar a gerar, agora, durante o processo de criação do formulário, eles vão receber uma oferta de upgrade, a versão Pro bem aqui, nessas cores roxo e ciano super bonitas. Se a gente for para cada página, você também vai ver que isso aparece em todas elas. Então você vai perceber que estamos oferecendo Pro em cada página individualmente. Eu fiz de um jeito diferente nos meus outros sites. Coloquei mais para o final e ofereci algumas partes durante o processo deles criarem o TOS. E se eles quiserem fazer o upgrade aqui, vão clicar no próprio formulário de upgrade e isso vai levá-los para os planos de preços. Aqui nós geramos alguns planos de preços diferentes. Agora, eu realmente não instruí a IA sobre quais recursos eu quero em cada plano específico. Eu, pessoalmente, recomendo criar 2 planos, um gratuito e um Pro. Acho que oferecer todos esses outros planos diferentes só complica as coisas. Então, pessoalmente, eu gosto da ideia de ter apenas 1 ou 2 opções de preço. Então eu só vou instruir a IA rapidamente dizendo, olha, eu só quero 2 planos de preços. Coloca só um gratuito e um Pro e faz o Pro custar $1. Sabe, algo bem simples mesmo. E com o poder da edição de vídeo, agora temos 2 opções. Temos um gratuito e um Pro. Acho que algo assim é muito mais simples, né? Agora, se eu decidir clicar aqui, vai aparecer que vai nos redirecionar, mas a gente ainda não implementou nenhum meio de pagamento. Então, por enquanto, não vai redirecionar ninguém ainda. Quero ter certeza de que está tudo pronto antes de a gente partir para webhooks e coisas desse tipo. Agora, a última coisa que quero mostrar para vocês, antes de realmente falarmos sobre webhooks e pagamentos, é o painel de controle em si. Então, aqui no painel também, você vai ver que temos recursos Pro e que eles foram implementados no dashboard. E isso precisa de muita limpeza. Agora, eu não vou fazer tudo isso agora, porque esse processo pode levar de 3 até umas 8 horas. Para eu conseguir o que consegui no meu outro site, levei cerca de 8 a 10 horas. Então vou só fazer algo rápido aqui e depois a gente implementa as formas de pagamento. Aqui vai só um exemplo rápido. Então, para o recurso Pro, crie um editor visual de documentos. Basicamente, isso vai permitir que os usuários criem um formulário personalizado do zero, possam fazer upload de um logo, criar a própria assinatura e selecionar as políticas, arrastando e soltando elas em um formulário visual que eles podem baixar. Também permita que eles arrastem e soltem visualmente e posicionem elementos nesse formulário. Eu falo isso 2 vezes porque às vezes eles não fazem do jeito certo. Mas depois ofereço uma variedade de modelos que o usuário pode escolher e que vão mudar as cores. Deixa o usuário baixar esse recurso como um arquivo PDF e Word. Também dê a opção de exportar como um arquivo de texto. Então vamos em frente e rodar esse prompt. Agora, às vezes, eu sou um pouco amplo nessa descrição. E isso é porque eu quero ver o que a IA consegue gerar.
E quando eles geram alguma coisa, às vezes eu penso, ah, gostei disso, deveria incorporar isso. Na verdade, já fiz isso várias vezes desenvolvendo aplicativos. Então, às vezes, eu realmente tiro inspiração desses apps só pela resposta que eles me dão. E depois de esperar uns 5 minutos, finalmente deu certo. Agora, se a gente descer a página, vai ver que ele está oferecendo recursos profissionais bem legais. Agora, a gente não tem muitos desses recursos profissionais, mas o que a gente criou tá bem aqui. Esse é o editor visual de documentos. Olha só isso, agora os usuários podem realmente arrastar e soltar elementos específicos. Eles também podem criar a própria assinatura. E aqui eles podem realmente gerar uma política e depois posicionar essas políticas. Mas como você pode ver, tá meio quebrado. Então o lance da assinatura é que eu não consigo escrever a minha própria. Então eu vou instruir isso para realmente mover esse formulário para cima aqui. E também vou basicamente pedir para permitir que os usuários desenhem a própria assinatura. E quero que eles exibam a política que foi realmente gerada no formulário. Então vamos lá e apertar Enter. Agora, de novo, pessoal, isso vai demorar bastante. Beleza, então tô só dando uma introdução bem rápida sobre isso. Você provavelmente vai ter que passar algumas horas mexendo nisso, como dá para perceber, mas você pode ver que estamos construindo o formulário aos poucos e ele está começando a tomar forma. Beleza, e depois de uns 20 minutos, finalmente consegui fazer isso funcionar. Agora, deixa eu explicar o que aconteceu. Então, eu encontrei um monte de erros. O primeiro erro foi que quando o usuário selecionava o logo e a imagem, nada acontecia. Então, tipo, eles não conseguiam fazer upload de nada. Aí eu tive que corrigir isso, e aí acabou funcionando. O que eu tive que fazer aqui foi clicar em editar e clicar na própria imagem. E dizer que quando eles clicarem nesse botão, permitir que façam o upload de uma imagem, pegar essa imagem e então colocá-la no formulário de verdade. Permitir que eles realmente arrastem e soltem a imagem no formulário. Então eu fui bem direto com a IA. Agora, o que a IA fez aqui, que eu realmente não entendi ou não tinha planejado, foi que ela criou outra aba para o logo e para a assinatura. E eu não fazia ideia. Então o usuário também pode desenhar a assinatura dele bem aqui e pode adicioná-la ao formulário de verdade. Na verdade, eu achava que isso ia ser feito aqui, mas eles colocaram em 2 lugares diferentes. Então, funciona. Só que a gente talvez precise ajustar o formato. Então vamos lá, vou te mostrar como faz. Vou apagar isso aqui. Vou apagar aquilo ali. Beleza. Você pode adicionar um título. Ou você pode simplesmente colocar um texto personalizado, tipo, sabe, lugar do Daryl. Lugar do Daryl. E aí adicionar esse texto personalizado ao formulário. Aí ele é adicionado ali. Você também pode adicionar isso em um parágrafo. Você pode escrever seu próprio texto. Você também pode criar sua própria assinatura, adicionar isso ao formulário, colocar um logo aqui. Então eu vou só jogar uma imagem aqui. Acho que eu tenho tipo um cheeseburger. Pronto. Um McDonald's, sei lá, totalmente americano, né? E aí eu posso arrastar e soltar isso. Posso reorganizar. Também posso adicionar um divisor. Ah, beleza. Tá funcionando. E a próxima coisa é a política gerada. Então, o que acontece aqui é que ele puxa todas as políticas e eu posso selecionar uma e depois clicar em adicionar a política selecionada. Agora aqui você vai ver que ele só mostra uma pequena prévia. Agora, eu instruí a IA para realmente mostrar o contrato inteiro no PDF. Mas eu disse, sabe, enquanto você está editando, não precisa fazer tudo porque vai ficar muito bagunçado. Então, basicamente, eu realmente construí um formulário visual de design inteiro do zero. E com mais edições e ajustes, a gente pode melhorar isso. Mas acho que você já entendeu a ideia até aqui. Eu passei cerca de 1 hora editando isso, mas você entendeu o ponto. Então vamos lá agora exportar isso como PDF. Certo, aqui eu vou clicar na imagem ou no PDF. Beleza, então ele incluiu tudo, só esqueceu a imagem. Então tudo que eu preciso fazer é instruir a IA para adicionar a imagem no arquivo para download. Mas você vai ver que tem o texto personalizado. A gente tem o contrato inteiro e aí minha assinatura lá embaixo. E você pode colocar, tipo, garantia do proprietário ou algo assim. Pra, você sabe, só pra, tipo, passar mais confiança pros seus compradores. Beleza, galera? Nessa parte do vídeo, eu vou te mostrar como permitir que os usuários usem cartões de crédito nos seus sites. Agora, vou mostrar como integrar 2 gateways de pagamento, PayPal e também Stripe. Agora, vamos permitir que os usuários usem cartões de crédito nos nossos sites. Você também pode usar isso para permitir assinaturas, que a maioria dos produtos e serviços digitais usa isso hoje em dia. Então, nessa parte do vídeo, vou te mostrar como permitir pagamentos com cartão de crédito nos seus sites e também como aceitar pagamentos recorrentes por assinatura nos seus sites. Estão prontos? Então vamos lá! Agora que já criamos tudo isso, vamos falar sobre como podemos realmente implementar recursos Pro e oferecer uma versão gratuita e uma versão Pro. Agora, aqui no Evernote, nós já criamos tudo isso para você.
Então, o que eu vou fazer aqui é copiar isso, beleza? E vamos colar isso aqui. Basicamente, o que estou fazendo aqui é criar uma lógica. Então, basicamente, eu vou ler isso aqui para vocês. Todos os clientes começam na versão gratuita quando se cadastram e criam uma conta. Não dê a eles os recursos Pro. Oferece upgrades para o Pro se eles tiverem a versão gratuita no painel. Se eles fizerem o upgrade para o Pro, então conceda todos os recursos Pro e atualize o painel deles, mudando para a versão Pro. Eles precisam comprar assinatura para ativar o plano Pro. Assim que pagarem, coloque o usuário no plano Pro e desbloqueie todos os recursos Pro para esse usuário. Depois, assim que o cliente fizer o upgrade para o plano Pro, redirecione o usuário para o painel com o novo plano Pro e atualize o painel e conceda a eles os recursos Pro. Então agora vou em frente e aperto Enter. Agora, basicamente, o que estou fazendo aqui é criar lógica para a IA. Estou passando para ela as regras de quando devo liberar os recursos Pro e quando o usuário deve ficar na versão gratuita. Depois que isso foi implementado, vamos então integrar os gateways de pagamento. Então, depois que inserirmos isso, ele vai pedir as chaves de API e pode até pedir um webhook. Aqui temos o Stripe.com. Agora, o Stripe.com é um serviço gratuito. Não custa absolutamente nada para se cadastrar. Não tem análise de crédito, nem taxa de adesão. Eles cobram uma pequena taxa por cada transação, mas isso é bem padrão no setor. Então você vai acessar o Stripe, criar uma conta e preencher todas as informações legais. E depois que você fizer isso, vai te levar para o seu painel. Esse é o painel do Stripe. E vou ser bem sincero, o Stripe vive mudando o lugar das chaves de API. Não sei por que eles fazem isso, já que é a coisa mais importante que eles oferecem. Mas para encontrar as chaves de API, tudo o que você precisa fazer é digitar API na busca e clicar em API Keys. Isso vai mostrar sua chave publicável e também sua chave secreta. Então vamos fornecer as duas para eles. Vou copiar isso aqui e aqui está a minha chave publicável. Beleza, vou colar isso ali. E aqui está a minha chave secreta. Certo. E aí também vamos colar isso. Pronto. Copiar e colar. Ok. Agora, certifique-se de que não há espaço. Certo. Certifique-se de que não há espaço. Depois de fazer isso, vou clicar em enviar e também em enviar mesmo assim. Então, basicamente, eles estão dizendo que não deveríamos enviar informações sensíveis. Mas a questão é que é adorável. Nunca pediram isso. Então, só entreguei. Fui lá e implementei as chaves de API nos sites. Mas ainda não terminamos. Ainda precisamos adicionar um webhook. Agora, um webhook basicamente vai cobrar uma assinatura recorrente. Então a API conecta o site e vai cobrar o cartão deles. No entanto, se você quiser pagamentos recorrentes, precisamos adicionar um webhook. Então eles não pediram isso. Então vou criar esse prompt. Também quero criar assinatura para esses casos. Devo te passar meu webhook. Vou precisar de uma URL de endpoint sua. O que vai acontecer aqui é que eles vão me passar um endpoint e eu vou passar o webhook para eles. Certo? Então aqui tá. Vamos precisar disso para criar assinaturas recorrentes. Então vou copiar isso. Certo. E vamos vir aqui no Stripe e clicar em Webhooks. Depois de fazer isso, vou clicar em adicionar um endpoint. Agora aqui vou colocar o URL do endpoint. A descrição. Vou explicar para o Stripe por que estou usando isso. Então, para capturar pagamentos recorrentes, para o meu aplicativo, para capturar pagamentos recorrentes para o meu aplicativo. Agora, logo abaixo, temos selecionar eventos. Agora vamos precisar selecionar os eventos. Agora, às vezes, a IA vai nos instruir sobre quais selecionar. Então vamos fazer isso. Vamos ver se eles nos instruíram. Sim, instruíram. Tem uma seção de checkout, assinatura do cliente criada e essas aqui também. Então, vamos ter que selecionar esses eventos. Então, aqui, vamos arrastar isso para cá. Acho que o primeiro é seção de checkout concluída. Então, em checkouts, vamos selecionar a seção de checkout concluída. Beleza. Você pode selecionar todos se quiser, não faz muita diferença. Mas isso é se você quiser seguir por esse caminho. Para o cliente, vamos colocar assinatura criada, atualizada e excluída. Beleza. E para a assinatura do cliente atualizada? Pronto, aqui tá. Assinatura do cliente criada, atualizada e excluída, certo? Beleza. E aí, vamos selecionar o último, que é pagamento de fatura bem-sucedido e falhou. Beleza. Fatura. Pagamentos de fatura. Podemos marcar criado também, então vamos marcar esse. Por que não? Ah, também temos pagamento bem-sucedido, beleza, e também falhou. E acho que é isso. Aqui, clica em adicionar eventos, desce até o final e clica em adicionar endpoint. Agora, aqui está o segredo de assinatura, e eu vou passar isso para o Lovable. Certo.
Então, aqui tá o segredo de assinatura. Beleza, então aqui tá o segredo de assinatura do webhook. Vou lá e vou passar isso para a AI. Eles estão pedindo de novo, então vou só colar aqui de novo e clicar em enviar. Beleza, então eles armazenaram o webhook. Agora parece que tudo aqui funcionou direitinho. Agora a gente pode cobrar dos clientes $1 por mês. Show de bola, é isso aí. Agora, antes de irmos mais longe, vamos voltar lá para o nosso velho Evernote aqui e vamos implementar correções e depurar de novo. Agora também queremos testar os webhooks. Queremos testar a conexão, então vamos ver se está tudo funcionando. Certo, então você pode implementar correções de segurança, depurar o site e também testar os webhooks e a API. Parece que tudo deu certo. Agora, a última coisa é, se você quiser integrar o PayPal, basta passar seu e-mail para eles. Então, você também pode integrar o PayPal. Aqui está meu e-mail. Beleza, então meu site está completamente depurado neste ponto. Agora, a última coisa que quero mostrar para vocês antes de entrarmos no processo real de checkout é o formulário de contato. Eu, pessoalmente, recomendo criar uma tabela no banco de dados que direcione todas as mensagens. Você pode criar uma tabela no banco de dados para o meu formulário de contato chamada Mensagens do Daryl. Coloque todas as informações de contato no banco de dados quando o usuário preencher meu formulário de contato. O que isso vai fazer aqui é, na verdade, abrir o editor de tabelas. Ele vai criar uma nova tabela específica e em seguida vai colocar todas as mensagens lá. Agora, eu sei que checar suas mensagens aqui é bem chato, então eu criei outro vídeo aqui que vai te mostrar como encaminhar do seu site querido para o seu e-mail. O vídeo tem cerca de 20 minutos, mas a gente usa o Em8 e Em basicamente pega todos os e-mails e você pode encaminhar para várias plataformas como Slack, Gmail e várias outras. É totalmente gratuito fazer isso, mas se você quiser saber mais sobre como encaminhar seus e-mails com IA, eu recomendo muito assistir esse vídeo. Voltando para o meu editor de tabelas, se a gente clicar em editor de tabelas bem aqui, você vai ver um novo formulário aqui e essas são as mensagens do Daryl. Então o que vamos fazer aqui é preencher esse formulário. Se um usuário preencher o formulário, eu vou clicar em enviar mensagem e se a gente checar o banco de dados de verdade, deve aparecer aqui a qualquer momento. Talvez eu deva atualizar a página aqui. Pronto, aí tá. Então, Daryl Wilson, e ali tá o número de telefone e todas as informações. É assim que você pode receber mensagens dos seus sites gerados por IA. Agora que já terminamos tudo isso, vamos clicar em publicar e publicar esse aplicativo. Aqui, clique em publicar. E agora vamos fazer uma transação de teste ao vivo. Beleza, tô em um navegador totalmente novo. Esse é o navegador Opera. E eu vou clicar em começar a gerar agora. E vamos preencher essa guia. Então aqui, Daryl, certo? E vamos lá, só colocar algumas informações aqui. Beleza, próximo. E só selecionar algumas informações. Ok. Aqui temos nossos upsells. Muito legal, bem bacana, certo? Aqui, vamos só selecionar outras coisas. Ok. E por fim, temos essas informações do revisor, e aí vou clicar em gerar documentos. Beleza, agora também, quando eu gero os documentos, você percebe que eu tenho que rolar a página para cima? Você pode instruir a IA para que os usuários comecem automaticamente do topo em cada nova página, se quiser seguir por esse caminho. Aqui, vou clicar em salvar e criar contas, e vou criar uma conta. Beleza, tive que usar outro e-mail porque aquele já estava cadastrado. Vou clicar em criar uma conta. Esse é o painel para os usuários gratuitos, e logo de cara já vai oferecer a versão Pro por $1 por mês. Descendo a página, ele vai informar sobre personalização de marca, opções de exportação e tudo mais que oferecemos. Se eu clicar em Recursos Pro e rolar para baixo, temos o editor visual de documentos. Mas o que é realmente legal aqui é que eu quis dar uma amostra para eles. Então eles podem editar isso, podem usar à vontade para ver se gostam ou não, só para testar mesmo. E se eles realmente quiserem usar isso, aí vão ter que fazer o upgrade para o Pro. Então eles não podem exportar isso como PDF, mas podem brincar, mexer e ver se gostam. Então isso é geralmente o que os usuários gratuitos vão ver. Mas vamos supor, ok, pegar uma versão gratuita. Eles podem acessar os downloads deles. Eles podem fazer o upgrade para o Pro. Ah, vamos fazer o upgrade para o Pro agora. Aqui, clique em fazer upgrade para o Pro. E agora vamos passar pelo processo de checkout. Então temos o cartão de crédito e também temos o PayPal. Vou clicar em fazer upgrade para o Pro e agora ele vai me redirecionar para o checkout. E eu só vou selecionar um cartão e colocar no e-mail. Então eu vou colocar, pronto, PC Hoarder. Agora, para o modo de teste, você só precisa digitar 424242 até o final. Ok, certifique-se de que é 4242. E aí você pode colocar qualquer número aleatório. E aqui eu só vou colocar meu nome. Pronto, acima. Beleza. Então vamos ver se isso está conectado e funcionando. Beleza, está processando agora.
E pronto. Parece que agora temos recursos profissionais. Agora parece que ainda tem alguns erros que a IA cometeu, então ela ainda está criando um admin para esse usuário. Não sei por quê. Então é isso, vou ter que pedir para a IA restringir o acesso de admin para esse usuário. Não sei por que eu dei isso para eles. Mas agora você vai ver que eles têm as ferramentas de design. Eles podem ir em frente e implementar tudo isso. Podem usar uma assinatura e também exportar isso como um arquivo PDF. Então é assim que você pode criar um site de aplicação e integrar recursos de e-commerce. Agora, ainda não terminamos. A gente precisa realmente conferir no Stripe para ver se isso foi registrado lá. Beleza. Então, vindo aqui no Stripe, parece que agora foi aceito. E você pode ver a diferença. Não era $4 e agora são $5. Ou seja, é uma assinatura de $1. Beleza, galera? Muito obrigado por assistirem a esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre IA ou quiserem saber como eu fiz projetos específicos, me avisem nos comentários aqui embaixo. Eu uso essa ferramenta há muito tempo e basicamente sei como fazer qualquer coisa. Eu sei como a IA funciona. Eu conheço o processo. É uma correria, sabe? Eu não vou mentir. Então, é isso aí. Se tiverem qualquer dúvida sobre a ferramenta de IA ou qualquer outra coisa, deixe nos comentários aqui embaixo e a gente conversa por lá. Meu nome é Daryl Wilson. Boa sorte com sua aplicação e vejo todos vocês depois, galera!